terceiro ano, tudo bem? E aí, gente, estou voltando aqui, né? Espero que vocês tenham feito com tranquilidade a nossa última atividade, né? Se tem alguma coisa que vocês acham que deveria mudar, ou aumentar o número de questões, ou modificar o número de questões, a forma das questões, podem entrar em contato comigo, tá bom? Bom, eu fiz aquela enquete, eu não sei quais de vocês responderam, mas a grande maioria respondeu que prefere que eu faça os vídeos sobre o Enem e o FPR. Então hoje nós vamos fazer um pouquinho de Enem, tá? Então vamos lá. De Enem? Não, calma. Ninguém aqui vai aprender a fazer Enem, não. Vai parar que acho que nenhum de vocês quer muita enrolação. Dicas gerais. Para as questões de filosofia, normalmente eles têm sido bem tradicionais. Então, tem aquelas questões sobre o governo, se podem alterar a prova ou não. Eu acredito pessoalmente que na prova de filosofia isso não ocorrerá, tá? Mas é claro, as questões são interdisciplinares, então todas aquelas que unem sociologia e filosofia e artes, história, aí elas já vão ter uma constituição um pouquinho diferente, né? Talvez que a gente não sabe bem o que esperar, beleza? Mas vamos ficar aqui com os nossos autores, com os clássicos, né? Para ver o que vai ficar, o que pega mesmo. Primeira coisa, para a prova inteira, o enunciado é seu querido amigo, seu confidente, ele é o único que tá ali, vai lá, cara, você vai se dar bem. Porque ele não pode mentir para você, né? Então você lê ele com carinho, com cuidado, prestando muito bem atenção nas palavras que ele vai usar, porque tem várias questões que estão no próprio enunciado, principalmente na filosofia, mesmo na UFPR, né, tem o costume de se colocar trechos das obras. E, pô, se o autor escreveu lá naquela obra, deve estar certo, né? Ele está dizendo alguma coisa relevante. Então, você consegue retirar do próprio enunciado coisas substanciais para responder a questão, na maioria dos casos, beleza? Putz, não tô lembrando, filosofia antiga, filosofia helenística, que não tô lembrando, calma, lê com cuidado e beleza. Tem em torno de 5 alternativas, tem aquelas que são para você dar risada, tem aquelas que são, tipo, não, é absurda, e tem aquelas que vão te deixar com a pulga atrás da orelha. Então, a primeira coisa a se fazer é eliminar as bizarras, as excêntricas, e cuidar com os termos, né? Por exemplo, se eu tenho um termo, tô falando lá de um filósofo e está escrito modernidade. Eles podem deixar uma frase inteira correta e daí trocar a modernidade por medieval. Aí vai estar errado, entende? Tem essas pegadinhas também. Então, a parte mais importante para a vida de vocês é ler com cuidado, beleza? Trabalho, seja uma notícia, seja provinha do Enem. Alguns autores que vão estar nos exercícios de vocês, que valem 20 pontinhos, assim a gente vai fechar os 100 pontos de vocês, e daí eu passo para as recuperações. Mas antes disso, eu quero colocar a lista aqui que eu achei na internet, no site Beduca, sobre os autores que mais caem, beleza? E é batata, assim, esses aí você tem que saber, com certeza vão estar lá. E é bom que são os que a gente mais trabalha mesmo no ensino médio, beleza? Então, primeiro, Santo Agostinho, sim, aquele cara medieval. Descartes, aquele cara bonitão, aquela verruguinha. Nicolau Maquiavel, o príncipe, sabe? Aquela coisa de que os fins justificam os meios. Sócrates, só sei que nada sei. Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom e a sociedade corrompe. E Tales de Mileto. Tales de Mileto, considerado o pai da filosofia, né? Ele é o que vai fazer com que a gente consiga entender por que surge a filosofia e não mais nós somos como os pré-socráticos, né? Como pensamento mítico. Eu vou falar bem rapidinho de Descartes e de Tales de Mileto,
e mais alguns, no caso, Hobbes e Foucault, se eu não me engano. Vamos em ordem cronológica? Tales de Mileto, lembrando lá, eu tenho o pensamento mítico, aí eu passo para o pensamento dos pré-socráticos, ele está aqui. Aí eu tenho Sócrates, o que a gente chama da filosofia ocidental, Platão, Aristóteles, etc. Ué, mas por que eu estou pegando um cara aqui do pré-socrático para falar da filosofia? Bom, porque a filosofia já surge aí. Ela se modifica com Sócrates, mas o ponto principal da filosofia surge com Tales de Mileto. Vamos lembrar o que eram os pré-socráticos? Também caem bastante no geral. Os pré-socráticos, eles vão se distinguir do mito. Lembra lá o mito? Eu vou explicar as coisas a partir da fabulação, né? Da imaginação misturada com relatos históricos. Então vai cair um raio ali, foi Zeus que jogou. Aí os pré-socráticos pensam, não, como assim? Começa a se desenvolver a escrita, o comércio, o contato com outras culturas. Então, os pré-socráticos vão começar a pensar, não, eu tenho que me basear na natureza para descobrir o que é a natureza, né? Não em uma figura que eu não sei se existe ou não, os deuses. Então, eles começam, por exemplo, a olhar para uma semente e pensar na origem da vida, na origem de tudo a partir daquilo, né? Então, vários deles estão em busca da arqué. Arqué, o princípio de todas as coisas, beleza? Eles vão variar sobre isso. Para o Heráclito é o fogo, para o Anaximandro é o ar. Agora vamos para o Tales de Mileto. Para o Pitágoras é o é o uno. Para o Parmênides é o todo. Então, para o Tales de Mileto, como é que isso funciona? Lembra, ele funda uma escola, né? E tem vários discípulos. Mas para ele, o princípio de tudo é a água. A água, sim, ele vai dizer que tudo que vai dar origem à vida, eu encontro água, né? Então, nessa semente aqui, eu tenho um líquido, eu tenho água. No útero de uma mulher, tenho água, né? Para que a gente possa sobreviver, eu tenho água. Para que uma plantação sobreviva, eu preciso da água. Então, ele vai dizer que o arqué é a água. E daí eles tinham a concepção de que da água se desenvolveriam os outros elementos, né? Então, da água surge a terra, da água surge o fogo, da água surge o ar. Calma, vamos dar um descontinho para eles, né? Porque não tinha nada de desenvolvimento científico ainda, né, gente? Pô, você ficar olhando a semente e tirar uma ideia dessa, já é um grande avanço, beleza? Calma, essa parte ainda está muito igual com a ciência, né? Então, quando os pré-socráticos, eles olham para a experiência, para saber sobre a natureza, isso não tem muita diferença da ciência, certo? Então, eles dão origem tanto à ciência quanto à filosofia. Mas a questão principal é que o Tales de Mileto teria sido o primeiro a afirmar o tudo é um, ou seja, ele ultrapassa aquela experiência e desenvolve um raciocínio que se pretende universal, que se pretende explicar o todo. Aí a filosofia. Essa é a grande sacada, porque é assim que eu vou conseguir ter as grandes questões. Porque se eu ficar só com a experiência, eu vou saber, por exemplo, estou olhando a semente, só vou saber dessa semente. Estou olhando aqui o fogo, só vou saber sobre o fogo, sobre esse fogo que aconteceu aqui especificamente. Mas, quando eu consigo, deste exercício, passar para algo maior, para um todo, e dizer esse todo é um, ele está concatenado, aí eu estou fazendo filosofia. Lembra, as questões da filosofia são sempre mais amplas, mais abrangentes. Agora vamos para o Hobbes, beleza? Thomas Hobbes, ele é conhecido por ser um cara assim, não muito cordial. Por quê? Ele teoriza o poder, ele teoriza a política, né? Então ele é um dos maiores, ele é até hoje o maior nome da filosofia política clássica, né? Moderna principalmente, que ainda hoje as suas teorias dão vazão para a gente pensar a atualidade, beleza? Então ele vai dizer que para eu pensar a política eu tenho que olhar para a natureza, isso é principal ali na modernidade.
Quando eu olho a natureza humana, o Hobbes vai dizer que ele só vê egoísmo, violência, só coisa ruim, gente. Nós somos terríveis. Ou seja, o homem é o lobo do homem. Sim, ele que disse essa frase, não foi a Pitt. Então, o Hobbes vai dizer assim, os homens precisam de controle na sociedade. É assim que elas surgem. Porque se nós fôssemos todos sem nenhuma autoridade de poder imposta, né? Nós estaríamos todos iguais e todos livres, beleza? Isso é a natureza humana. Iguais, livres, egoístas, violentos. Por que que nós nos tornamos violentos? Veja, nós somos iguais e todos temos direito a tudo. Ou seja, qualquer coisa que você tenha conquistado, que você considere sua propriedade, eu posso ir lá e pegar. Se necessário for matar você, farei isso, ok? Então ele vai dizer que os homens no estado de natureza entram em conflito permanente o tempo todo. Eles vão ter medo de serem mortos, né? Não é só que eles vão matar, mas eles podem ser mortos a qualquer momento. Então é ruim para todo mundo, ele vai dizer. A natureza humana precisa de controle, precisa de disciplina. Qual vai ser essa disciplina? O Estado, né? O Estado, ele vai dizer, tem que ter uma cabeça forte, que é o Leviatã. No caso, o rei, o déspota. E ele vai ter o corpinho do Leviatã. É formado dos seres que vão fazer um pacto. Lembra, esse pacto social é algo que vai ser muito trabalhado, tanto no Hobbes quanto no Rousseau. O Rousseau e o Hobbes estão ali, ó, debatendo com o outro. Então, para o Leviatã, vamos voltar, Leviatã tem a cabeça aqui do déspota, o corpinho dele é formado de todos os integrantes da sociedade que abriram mão da sua liberdade. Eles deram um quinhão da liberdade, por exemplo, de matar os outros, para que o Leviatã pudesse governar, beleza? E esse Leviatã, ele carrega uma espada, ou seja, ele tem que governar pela força, pela violência, se necessário for, e uma tocha. O que essa tocha vai botar fogo na galera? Não. Ele vai iluminar o caminho dos indivíduos, da sociedade, beleza? Esse é o Leviatã do Hobbes. É o modelo de sociedade que ele acha que funciona, que deveria ser colocado, beleza? Então, para ele, o principal, vocês verem o estado de natureza e o pacto social. E o Leviatã. Descartes agora, né, gente? Descartes, ele está em outra área, não é mais da filosofia política, é da epistemologia. O que é epistemologia? Teoria do conhecimento. O Descartes está lá, né, início da modernidade, pensando sobre tudo que ele aprendeu. E ele percebe que talvez tudo que ele aprendeu até hoje seja um erro, né? Pensa você aprendeu várias coisas sobre os seus sentidos, né? Pelos seus sentidos. Só que já aconteceu deles te enganarem, né? Você tá lá no terminal, olha uma pessoa de longe, ela maravilhosa, linda. Aí você vai chegando perto e ela não é do jeito que você achou que ela era. Já aconteceu? Então, isso são os sentidos te enganando. Aí o Descartes vai dizer, eu não posso confiar nisso. Eu não posso confiar nos sentidos. Só que tudo que eu aprendi até hoje, eu aprendi dos sentidos de alguma forma. Então ele vai pensar assim, putz, a partir de agora eu tenho que achar um caminho, um meio de ter certeza, de conseguir um conhecimento indubitável, ou seja, a prova de dúvida, que nenhuma dúvida vai derrubar. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pôr tudo que eu conheci em dúvida. Ou seja, ele quer construir um edifício de conhecimento perfeito, né? Sem nenhuma rachadura. E ele tá lá com um edifício velhinho, meio rachado, com uma janela quebrada, né? O que ele vai fazer? Ele vai reformar aquilo lá? Não, ele vai pôr tudo abaixo. Vai pôr tudo abaixo e começar desde o início. Como? Colocando em dúvidas. Primeiro, os sentidos, né? Depois vem o argumento dos sonhos, depois o argumento do gênio maligno, e daí que é o mais forte. Detalhes aqui sobre todos os passos ainda do que a gente está chamando, do que a gente vai chamar de dúvida metódica.
Esses passos a gente pode ver numa aulinha separada depois, mas vocês já tiveram lá pelo primeiro ano ela, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, essa dúvida metódica ele vai colocando pontualmente. Ah, mas eu vou colocar em cada coisa, tipo assim, tem essa fita crepe aqui, será que eu tô vendo ela mesmo? Daí eu vou ficar analisando, depois, eu vou ver esse livro ali. Não, ele vai pegar as coisas que fazem com que ele duvide da maior parte das coisas que ele conheceu, e por isso ele inicia pelos sentidos. E por isso ela é metódica, né? Não é que ele vai ficar duvidando a vida inteira. Não, é um método científico aqui. Eu tenho que colocar essas coisas em dúvida para que eu chegue em um conhecimento aprimorado, né? Isso é um exercício de pensamento, beleza? Depois desse exercício da dúvida metódica, ele vai encontrar a primeira certeza dele. Qual é a primeira certeza dele? A ideia de que se eu penso, eu existo. Então ele vai estar sempre, né, durante a dúvida metódica, pensando assim, eu tô aqui com os meus sentidos, mas eles estão me enganando. Não, mas talvez eu não me engane pelo meu próprio corpo. Não, mas às vezes eu tô sonhando e acho que tô acordado. Não, mas talvez eu não possa me enganar sobre 2 mais 2 igual a 4. Então talvez a ciência seja um caminho. Não, porque e se existe um gênio maligno que te faz pensar que essas coisas são reais e elas não são reais? Putz, aí tá difícil, né? O Descartes já estava meio desesperado. Ele pensa, não, tudo bem, mas sempre que, se houver um gênio maligno, ele estiver tentando me enganar, eu estou colocando em dúvida aqui tudo que está sendo apresentado para mim. Estou colocando em dúvida, estou colocando em dúvida. O que é a dúvida? É uma forma de pensamento. Ou seja, ele pode me fazer duvidar de tudo isso aqui, mas ele não pode me fazer duvidar do meu próprio pensamento, do ato de pensar. Então ele vai dizer, penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Eu trouxe alguém bem posterior a esses caras, que é o Foucault, que é bem importante na história da filosofia, na atualidade, né? Bem falado. Então, o Foucault, ele tem várias coisas importantes. Ele faz uma análise da história, né? Que a gente vai dizer que ele vai rever os pontos em que determinados processos dentro da sociedade começam. Ele está analisando lá sociedade moderna para contemporânea, beleza? Então ele começa a analisar, por exemplo, sanatórios, escolas, prisões. Tem alguma coisa em comum? Você já passou na frente desses 3 lugares? Eles não são meio parecidos? Pois é, não é à toa. Ele vai dizer no texto Corpos Dóceis, do Vigiar e Punir, que existe algo que a gente chama de biopoder, né? Que ele vai agir a partir de uma docilização, de uma disciplinarização do corpo dos indivíduos. Então, desde que a gente nasce, nós somos ensinados a regrar, inclusive, não é só respeitar as normas, né? Como elas estão escritas lá na Constituição. Não, eu tenho uma forma de me sentar, eu tenho uma forma de me portar, eu tenho um volume autorizado da minha voz, e isso tudo vai moldar os seres humanos, né? Com qual objetivo? De manter o poder como ele está e de tornar os seres humanos disciplinados, e quando eles estão disciplinados, eles são neutralizados, né? Eles não podem questionar as estruturas de poder. Isso é o biopoder. Então, o Foucault é importante para várias coisas. Ele é muito criticado também, né? Mas, pelo menos esse primeiro momento aí, em que ele coloca a análise, por exemplo, da história da sexualidade, né? Da relação da razão e do corpo, ele vai desvendando mecanismos que estão presentes desde o período medieval, anteriormente, né? E que vão fazendo com que os seres humanos sejam moldados, principalmente na modernidade. Eu ia falar, a modernidade, gente, vamos lembrar, né? Tem aquele ideal de racionalidade e de progresso. Então, a técnica e a ciência vão fazer com que a gente progrida cada vez mais. Aí chega lá no século XX, o que acontece?
toda essa expectativa cai abaixo, porque acontece o Holocausto, acontecem as armas de assassinato em massa, né, armas nucleares. Então, os filósofos lá do século XX vão ter que pensar, peraí, será que essa racionalidade realmente leva a algo melhor? Não. Aí o Foucault vai entrar e vai dizer, essa racionalidade tem sido utilizada para manter o status quo e para docilizar os indivíduos. Ela começa no corpo dos indivíduos, não é lá naquela bomba o problema. O problema está aqui, está na escola, né? Está na forma como se é ensinado, está na forma como as pessoas são consideradas loucas ou não dentro dos sanatórios, está na forma como as pessoas são consideradas bandidos ou não nas prisões e como elas são tratadas. Para não ficar longo, por hoje é isso. No próximo vídeo eu vou ficar comentando questões do Enem mesmo, alternativa por alternativa, né, retomando alguns temas, mas já na questão, para você pensar em como vai ser quando você estiver lá fazendo a prova, beleza? Nesse meio tempo, vão fazendo várias questões, que é importante treinar mesmo, treinar o tempo que vocês levam, o que vocês preferem fazer antes ou depois, tá? Além disso, tem a plataforma cênica, gente. Vão lá, aproveitem, que você aprende com muita facilidade lá. Você decora coisas com muita facilidade, beleza? Não é um método que eu uso, mas é um método complementar. E é muito baba, muito suci. Beijo.